Olá, alunos do Centro de Educação Infantil do Riacho Fundo 1. Hoje a gente vai receber o Felipe Itinerante, o projeto de contação de história Encontro com o Autor. E quem vai contar a nossa história hoje é a tia Mari. E o autor que vai estar presente é o Álvaro Modernel. Espero que vocês curtam bastante, prestem bastante atenção, porque depois vamos conversar sobre história. Combinado? Olá, crianças, tudo bom com vocês? Eu sou a tia Mari, contadora de histórias. Esse ano está diferente. Nós não estamos aí na sua escola, mas a Filibe Itinerante, o projeto da Feira do Livro de Brasília, está nos conectando. E através dessa conexão, nós podemos viajar no mundo das histórias e logo depois da história, vocês vão conhecer o autor que escreveu essa história. Olha só que bacana! Vocês estão prontos para essa viagem? Para começar, eu gosto de convidar as minhas borboletinhas, que são as minhas amigas. Vocês me ajudam? Olha, vocês podem fazer assim, com a mãozinha, assim, do jeitinho que você conseguir, tá bom? Vamos lá? Era uma vez uma borboleta, era uma vez duas borboletas, era uma vez três borboletas, era uma vez dois, três. Uma história vai começar. Abra os ouvidos e também o coração. Dois, três. Era uma vez. A nossa história começa numa cidade chamada Prosperidade. Lá viviam dois irmãos, irmãos gêmeos. Vocês já conheceram alguém que é gêmeo de outro? Eles são muito parecidos, não é? Olha, o Mariano e o Marino. Eles são irmãos e eles são muito, muito amigos. Embora eles pareçam iguaizinhos, olha só, eles são diferentes, porque eles vivem e gostam de coisas diferentes. O Marino, por exemplo, ele gosta sempre de deixar as coisas organizadas. Depois de brincar, ele guarda o seu brinquedo e pensa no dia seguinte. Já o Mariano não. O Mariano deixa tudo largado pelos cantos e no dia seguinte ele não encontra um brinquedo porque ele não guardou no lugar certo. O Marino, ele gosta de pensar no que ele vai ser no futuro, ficar pensando no dia seguinte, planejando. Já o Mariano não. O Mariano vive um dia de cada vez, não leva preocupação nenhuma. E eles gostam muito de brincar juntinhos. Eles gostam de brincar de navios. E eles constroem seus próprios navios com material escolar. Mas o Mariano, ele quase nunca tem os materiais, porque ele não guarda no lugar. E aí, às vezes, tem que até brincar com umas latas velhas. Mas o Marino não. O Marino constrói muitas frotas de navios, porque ele sempre tem o material ali do lugar que ele guardou. Eles também gostam de brincar de fazenda, com muitos bichos, tratores. O Marino sempre tem muitos tratores e bichos. E nas brincadeiras, ele é sempre o dono da fazenda. E o Mariano perde os brinquedos, perde os seus bichinhos e fica sempre sendo o capataz da fazenda. Embora eles tenham vidas diferentes, eles são muito felizes como eles são, cada um do seu jeitinho. Certo dia, quando os meninos completaram 6 anos, eles escutaram um som diferente que eles nunca tinham ouvido antes. De onde será que vem esse som? Era a visita de uma fada! E ela trouxe um presente especial para esses meninos. O que será que a fada traz de presente? Vocês já receberam a visita de uma fada? O que a fada costuma dar de presente? Brinquedos? Dinheiro? Tem a fada do dente, né? Que pega o dentinho e deixa um dinheirinho. Mas essa fada, o nome dessa fada é Fortuna.
Sabe o que ela deixou de presente para os meninos? Vocês não vão acreditar. Olha só o que ela deixou de presente para os meninos. Ué, um par de meias? Mas só um par de meias? Mas nós temos... Quantos pés você tem? 2, mas... ela deixou um só. Os meninos pensaram. Já sei, vamos sortear. Cada um fica com o pé. Mas é nosso aniversário, um vai ficar sem presente. Então eles pensaram mais um pouco e pensaram, vamos dividir. Cada dia um usa meia. Não é uma boa ideia. Vai dar chulé. Dividir chulé não é legal. Até que eles pensaram, já sei, cada um fica com o pé. E foi o que eles fizeram. Quando eles examinaram dentro do pé de meia, ela não estava vazia, não. Olha o que tinha lá dentro. Uma moeda, parecia antiga, muito valiosa. O Mariano pegou a sua moeda e comprou um sorvete delicioso. E com seu pé de meia, ele fez uma bolinha e saiu brincando por aí. Mas o sorvete logo acabou e o seu pé de meia, ele perdeu. Mas o Marino não. O Marino pegou o seu pé de meia e pensou, já sei, toda moeda que eu tiver, o meu dinheirinho da mesada, eu vou guardar aqui dentro. E vou deixar guardado aqui, para mais tarde eu poder realizar alguns dos meus sonhos, algumas coisas que eu quero comprar. E assim ele fez. Todos os dias, ele deixava uma moedinha ali, eles ganhavam a mesma quantidade de mesada. O Mariano comprava tudo em doce, pirulito, picolé. Mas o Marino não. Ele reservava metade do seu dinheirinho para comprar as coisas gostosas e o restante ele colocava dentro do pé de meia. E o tempo foi passando e ele ficava imaginando as coisas que ele poderia comprar com aquele dinheiro que ele estava guardando lá no pé de meia. Os anos foram passando. Quando os meninos fizeram 10 anos, eles acordaram muito assustados. Isso porque eles ouviram um barulhão. Era o pé de meia que havia estourado. E voou dinheiro para tudo quanto era lado. Meu Deus, olha quantas moedas ele tinha guardado. Ele pegou as moedas e foi comprar muitas coisas. Ele comprou pirulito de todas as cores. Ele comprou 2 skates muito maneiros. 2 skates? E ele comprou um para o seu irmão. Olha só que legal. Ele também comprou um presentão para o papai e para a mamãe. E o restante do dinheiro, ele pediu para o papai guardar no banco, para mais tarde, quando ele crescer, ele não ficar pensando nos problemas que os adultos têm por causa do dinheiro, porque lá estaria seguro o seu dinheiro e ia render muito para ele realizar muitos dos seus desejos. E nessa noite, vocês não vão acreditar, eles ouviram de novo aquele barulho. Vocês já ouviram esse barulho antes? Quem será que está vindo aí? Era a fada Fortuna. E o que será que ela deixou de presente dessa vez para os meninos? Vocês já sabem? Isso mesmo, um pé de meia mágico. E dessa vez, o Mariano lembrou do que tinha acontecido com seu irmão e pensou, eu vou fazer diferente. Vou guardar também o meu dinheirinho no meu pé de meia. Assim, eu vou ter sempre um dinheirinho para realizar todos os desejos que eu quiser. Vocês sabiam que a fada Fortuna, ela visita outras crianças também? Será que ela vai na sua casa visitar você? Ela visita as crianças que têm educação financeira. Você pode ser o próximo a ela encontrar na sua casa, hein? Quando você escutar este som, pode ser a fada Fortuna. E vocês já sabem o que fazer, não é? Fazer igual ao Marino e ao Mariano. Guardar as moedinhas e fazer um pé de meia.
Essa é a história O Pé de Meia Mágico. Quem escreveu essa história foi o Álvaro Modernel. E ele está aqui agora. E ele vai contar um pouquinho de como foi escrever esse livro e apresentar um pouquinho da vida dele. Eu vou pedir para a Fada Fortuna ir voando lá para chamar ele. Você vai, tá bom, Fadinha? Vai lá chamar o Álvaro. Oi, Tia Mari, tudo bom? Olha quem veio me trazer aqui, Fadinha Fortuna. Que legal! Oi, pessoal. Olha lá, quem visitou o Álvaro. Tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui com vocês, visitando virtualmente a escola de vocês, conversando com cada um de vocês. Esse ano, um ano diferente, né, Tia Mari? Uhum. E diferente também é como agiam o Marino e Mariano. Quantos Marinos e quantas Marianos deve ter por aí? Meninos que se parecem uns com os outros, mas que agem diferente, que pensam diferente. E a gente já viu, né? O livro nos mostrou do Pé de Meia Mágico. Conforme a atitude de cada um, os resultados podem ser diferentes. E isso é uma coisa muito bacana que eu queria conversar um pouquinho mais com você sobre esse livro. Antes disso, posso me apresentar? Claro, apresente para as crianças. Se apresentou o Marino, Mariano, eu sou mais ou menos como se fosse o pai deles, o autor do livro. Eu escrevi esse livro há mais de 10 anos e é um livro que me acompanha há muito tempo, me trouxe muitas alegrias, porque muitas crianças, muitos marinos, muitos marianos já aprenderam um pouco mais sobre educação financeira. Muitas crianças pegaram um pouco mais de gosto pela leitura, porque alguns até não gostavam muito de ler. Mas como eles gostavam de dinheiro e esse livro falava sobre dinheiro, opa, é esse livro que nós vamos ler. E assim uma coisa leva a outra. Quando a gente vai apresentando para as crianças livros sobre assuntos que elas gostam, ou quando conta a história do jeito que você contou, ou por alguma outra maneira, que é uma professora que é mais encantadora, é o pai que chega na cama de noite para ler, é a vovó que resolve contar as histórias para os netinhos, e a gente apresenta isso de uma maneira muito carinhosa, como a gente está tentando fazer para aqui, a gente tem certeza que a gente está plantando sementinhas, da mesma maneira como que o Marino colocava as suas moedinhas no seu pé de meia mágico. Nós estamos aqui, a Tia Mari como contadora de história, eu como escritor e as professoras de vocês, estamos aqui colocando moedinhas no pé de meia mágico de vocês, no pé de meia mágico da literatura, da imaginação, no pé de meia mágica que estimula os sonhos e, claro, quando as crianças se propõem a lerem mais, a conhecerem mais desse universo maravilhoso da literatura, elas descobrem que tem personagens que às vezes tocam mais o coração da gente. Esses dois sempre me tocaram muito, porque foi uma maneira diferente, uma maneira simpática que a gente teve de apresentar para as crianças, de apresentar para os estudantes do Brasil todo a educação financeira. A educação financeira que hoje está presente nas escolas do Brasil todo e, entre outras coisas, ela apresenta uma coisa super importante que eu queria destacar para vocês. Educação financeira não é só aprender a juntar dinheiro, não é só aprender a poupar, é também aprender a diferenciar. Tem coisas que a gente compra com dinheiro, tem coisas que não tem dinheiro no mundo que possa comprar. Então eu diria para vocês, um dos fundamentos super importantes da educação financeira é a gente aprender a diferenciar o que tem valor e as coisas que têm preço. Um chocolate tem preço? Tem. O abraço papai tem preço? Não. Como é que eu diferencio as coisas que têm preço das coisas que têm valor? Preço é tudo aquilo que toca no bolso, que eu posso comprar com dinheiro. As coisas que têm valor, elas tocam no coração. A amizade, o carinho, a inteligência, o dia de sol, um dia de chuva, a companhia dos amigos. As histórias. Isso são coisas que têm valor, que tocam o nosso coração. O que é mais importante, o que tem preço ou o que tem valor? São duas coisas que têm que conviverem. Assim como Marino e Mariano são diferentes e se complementam, algumas coisas têm preço, mas são importantes, como a comida, a roupa, o aluguel da casa, aquelas coisas que nos mantêm vivos. Mas aquelas coisas que aquecem o nosso coração, elas têm valor. Ainda que não dependam do dinheiro, é importante que a gente tenha educação financeira para a gente aprender a conservar aquilo que nos é muito caro, aquilo que nos é muito importante. Bom,
A tia Mari mostrou para vocês um pouquinho da vida do Marino e Mariano. E viram que eles tiveram oportunidades e essas oportunidades reagiram diferentes. Isso leva também a gente a refletir o como a gente, às vezes, não dá bola, por exemplo, o seguinte. Um menino que recebe 2 carrinhos de presente e não cuida deles, quando chegar o próximo aniversário, o dia da criança, o Natal, se ele não tiver mais, ele vai ficar com 0. Vai ter que ganhar de novo o carrinho de presente. Se ele tivesse cuidado dos carrinhos dele, ele continuaria os 2. Como ele não precisava mais de carrinho, ele podia ganhar outra coisa. Podia ganhar uma bola, podia ganhar um livro. Então, é importante também de aprender a cuidar do nosso patrimônio. E esse tipo de coisa que o livro O Pé de Meia Mágico nos mostrou, também pode ser abordado de outras maneiras, né, tia Mari? Nós temos outros livros que a gente vai apresentar. Livros... eu acho que a tia Mari ainda não contou para vocês. Esse livro do Pé de Meia Mágico vai para vocês. Vai estar na escola de vocês. Porque esse projeto que nós estamos participando, o projeto da FELIB, da Feira do Livro do Brasília, foi feito para contemplar as escolas parceiras, para que os livros dos autores que estão aqui contando história para vocês, junto com os vídeos, cheguem em cada escola, em cada biblioteca, para que vocês possam ler e aproveitar muito mais depois. Além desse livro, quais outros que tem lá, tia Mari? Deixa eu ver aqui, ó. Sobre educação financeira também, o Poço dos Desejos. Isso. Também sobre educação financeira, Poupança, a porquinha do Zequinha. E uma coisa engraçada, Álvaro, eu conhecia guardar dinheiro na poupança, no porquinho, no cofrinho. Agora, no pé de meia, a vovó acho que fazia isso, né? A história disso é muito curiosa e essa história tem, inclusive, no final do livro. Antigamente, quando as pessoas perdiam um dos pés de meia, a meia tem um par, quando se perdia um, dizia que ela tinha ficado viúva. Ou juntava aquelas meias para fazer bolinha de meia, ou então juntava para guardar dinheiro, lá no fundo da gaveta. Daí que veio essa expressão pé de meia. Juntar dinheiro era fazer um pé de meia. Aquilo é bacana, né? Ó, e no final do livro tem essas curiosidades, para vocês aprenderem bastante com o livro. Outros livros também que o Álvaro escreveu, que não é sobre educação financeira, olha só que legal. Somos diferentes, mas somos iguais. É um pouco abordado também nesse livro, né? Que o Marino e o Mariano tinham as mesmas oportunidades, eram muito iguais, né? Porque eram irmãos gêmeos, mas no fundo eles eram diferentes. No caso deles é assim, somos iguais, mas somos diferentes. E a tônica desse livro aqui que a gente falou é exatamente isso. Diferenças e igualdades. Igualdades e diferenças. A riqueza da diversidade, das diferenças que nós temos entre nós, mas que nos tornam absolutamente valiosos um para os outros em termos de complemento. Tem outro? Tem sobre o dia. Muito bom, que dá pra gente aproveitar muitas coisas que às vezes a gente não sabe aproveitar. Que é o dia de chuva. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer no dia de chuva. Bom, dia de chuva é uma outra abordagem também das diferenças. Muita gente fala, que dia lindo o dia que só tem sol, o dia que não tem nuvens. É claro que a beleza pode estar num dia de chuva, num dia de sol, num dia nublado. A beleza, muitas vezes, Maria, ela está, na verdade, é no coração da gente, é no olhar da gente. Então, quanta coisa boa se pode fazer, por exemplo, num dia de chuva? Ficar em casa sem fazer nada, é uma delícia. Assistir televisão, tomar chocolate quente, fazer pipoca, tapioca, deitar na rede, dormir, ler livros, contar histórias, ficar com o papai, ficar com a mamãe. Mas às vezes troveja muito forte e aquele barulho, a chuva é tão forte que dá medo. O medo também é uma sensação boa, porque ela mexe com o nosso coração e essa mudança, essa experiência de diferentes sensações, diferentes emoções, é o que o livro também nos provoca. Vamos voltar um pouquinho para o Pé de Meia Mágico? Vamos. Então tá. O Pé de Meia Mágico, pessoal, ele tem uma característica muito especial. Ele tem uma característica que ele mostra a rotina desses irmãos, do Marino e Mariano, vista por diferentes ângulos. Olha só, eles, como muitos de vocês, gostam de brincar, né? E a tia Mari já colocou que o brincar pode ser com bola, com carrinho, com livros, com boneca, com casinha, na natureza. Pode haver diferentes maneiras de brincar. Tem uma mais certa do que a outra? Não. Não. Tem algumas que alguns gostam mais do que outros.
Olha só, o Marino, entre outras coisas, ele gosta de ler. O Mariano gosta de empinar pipa. Mas mesmo que eles prefiram isso, às vezes eles podem trocar de lugares também, podem fazer outras coisas diferentes. Uma lição muito bacana que a gente colocou foi isso aqui. Quando eles terminam de brincar, será que todo mundo que está nos assistindo guarda os brinquedos dele, Chamari? Será? Será? Quem você acha que tem mais brinquedos? Quem cuida ou quem não cuida? Quem cuida, porque no outro dia encontra o brinquedo e continua brincando, né? Mas quem guarda não encontra... ou quem não guarda? Quem vocês acham que pode ter um tênis mais bacana? Quem cuida ou quem suja, não limpa, não guarda? E é isso também uma outra forma de mostrar para vocês a educação financeira. Quando você tem alguma coisa, e ter, a gente fala assim, pode ser um bem material qualquer, aquilo é o seu patrimônio. Você tem que aprender a cuidar daquilo. Quando você tem um amigo, ele é um patrimônio de valor. Você tem que aprender a cuidar dele. Quando você tem o seu tempo, o tempo é uma coisa super importante. Quando você aproveita bem o seu tempo, você se sente mais feliz. Então, a ideia da educação financeira que a gente coloca não é só lidar com dinheiro. É muito mais amplo do que isso. É a gente reconhecer as coisas que têm valor para a gente, às vezes estão ao nosso alcance, às vezes estão na natureza. E a gente tem que aprender a cuidar. Porque quem cuida, sempre tem. Quem desperdiça, fica sem. Ó, outra dica que chegou para você de educação financeira. Álvaro, mas você sempre foi escritor, desde sempre? Quando você decidiu começar a escrever livros? Eu, como quase todos os escritores, começamos de uma maneira muito parecida. Os escritores, antes de escrever, leem bastante. Então, na minha infância, eu tive a oportunidade de ler muito. Minha mãe era professora, sempre tem muitos livros na minha casa, e a leitura sempre foi algo muito presente para mim. Presente, prazerosa. E quando eu percebi, já numa vida adulta, que eu já me tornei pai, eu um dia resolvi escrever um livro. E escrevi foi uma coisa quase que natural para mim. E foi o primeiro, foi o segundo, o terceiro, o 10º, o 20º, o 30º. Já são 35 livros. Hoje eu posso dizer, eu sou um escritor de coração feliz, porque boa parte dos meus livros chegaram a vocês, leitores. Muitos dos meus livros chegaram às mãos das contadoras de história, dos contadores de histórias, para tornar o livro parte da realidade das pessoas. Para que os livros chegassem às escolas, para que os livros chegassem aos lares, chegassem às mãos dos leitores. E isso é o que nos dá prazer como escritor. E tomara, Mari, que desses muitos leitores que nós estamos ajudando a formar, que nós estamos estimulando, eu como escritor, você como leitora, os ilustradores, nós vamos falar sobre isso também, junto com o projeto da FELIB, nós estamos semeando, nós estamos estimulando para que muitos leitores criem esse hábito da leitura e, quem sabe, muitos deles possam vir depois ser escritores ou contadores de história, né? Isso mesmo. E Álvaro, esses ilustradores aqui que trabalharam com você, porque o Álvaro não desenha, não, ele só escreve e a Tia Mari só conta história. Quem foram os seus parceiros aí? Quase todo o escritor ele tem uma parceria muito importante com os ilustradores. São as pessoas que fazem os desenhos dos livros, que dão cores, que dão forma àquilo que a gente escreve. Muitas vezes, um desenho ele dá um complemento tão importante para a história que o próprio autor se sente gratificado e surpreso. Puxa vida, como essa história ficou muito mais bacana, mais interessante, graças ao trabalho dos parceiros ilustradores. Então, por isso, eu não posso deixar de registrar dos livros que nós temos aqui. Esse aqui é a Cibele Santos, minha parceira nos meus primeiros livros. E esse outro aqui, um dos últimos que eu tenho, o Romuald Willi. São estilos diferentes de ilustrações, são artistas diferentes, pessoas diferentes, mas que também se complementam. Tem crianças que gostam mais de um estilo, outras gostam mais de outro estilo. Um dia eu vou fazer uma experiência. Talvez eu peça para a Cibele, que fez esse livro, ilustrar essa história do dia de chuva. E talvez eu possa pedir para o Romuald, que fez esse aqui, ilustrar esse aqui. Vocês já imaginaram como seria diferente essas histórias? Da mesma forma, eu queria ouvir de vocês. Como vocês contariam a história de um dia de chuva? Como seria a história de vocês se a Fadinha Fortuna aparecesse e fizesse esse sonzinho bonito para vocês e desse um pé de meia para você? Como seria a sua história?
Será que eles vão nos contar isso um dia, Mari? Com certeza, hein? Eu quero ver. Agora que vocês já aprenderam tantas coisas nessa história, tenho certeza que vocês podem pôr em prática e esperar a visita da Fadinha Fortuna. Talvez num dia de chuva, talvez num dia de sol, com certeza num dia que vocês estarão com o coração aberto para receber os nossos livros e a nossa presença com vocês. Uma alegria estar visitando vocês. Muito obrigada, pessoal. Um beijo. Outro. 1, 2, 3, uma história.